Oi, meu nome é Brenda e eu tô fazendo esse vídeo para contar um pouquinho sobre como foi a minha trajetória usando os 7 passos do Felipe e com eles atingindo a nota de 960 na redação do Enem. Bom, eu me lembro de antes dos 7 passos eu ser uma Brenda totalmente diferente para escrever. Porque eu me lembro de ter na cabeça aquela ideia de que tu tinha que vender teu peixe na hora da redação. Ou seja, tu tinha que usar o teu vocabulário mais rebuscado e mais chique. Eu tinha que ter as ideias mais complexas e mais chamativas, digamos assim. E eu achava que isso é que fazia de um texto um bom texto. E aí, usando isso, usando o vocabulário chique, usando ideias rebuscadas, eu nunca consegui passar de 800 na nota da redação do Enem, que era uma boa nota, mas ainda não era a nota que eu tinha como objetivo. E aí, tendo aula com o Felipe, conhecendo os 7 passos, eu comecei a ver que o texto não precisava ser tudo isso, assim. Aí, a primeira coisa que eu me lembro dos 7 passos foi entender o tema. E aí, parece que aquilo... Não sei, eu nunca tinha parado pra pensar sobre aquilo de tu olhar o tema e ver, tá, o que eu sei sobre isso? E aí eu comecei a fazer isso. E eu comecei a ver que eu tinha ideias, que eu tinha opiniões para colocar sobre aquele tema que eu tava lendo, só que eu não conseguia organizar elas e simplificar elas na hora de colocar no papel. E aí, seguindo os 7 passos, eu fui conseguindo, então, fazer esse planejamento, essa organização. Eu entendia o tema, eu pensava sobre o tema, eu colocava as minhas ideias no papel de uma forma simples, de uma forma objetiva. E aí o meu texto ia saindo, ia fluindo de uma maneira muito mais tranquila e de uma maneira que eu me sentia muito mais confiante. E aí, depois que eu consegui, então, fazer esses primeiros passos, dos 7 passos, primeiro entender o tema, depois planejar o teu texto, aí as coisas foram fluindo de uma maneira muito natural. A partir disso, eu consegui pensar melhor sobre repertório cultural. Eu percebi que não precisava ser aquela ideia de um pensador ou uma frase feita de algum filósofo importante. Não, como o meu texto e as minhas ideias já eram simples e a minha opinião era a minha opinião no texto de uma forma muito pessoal, eu consegui então colocar os repertórios de acordo com o que eu sabia, de acordo com o que eu conhecia do meu dia a dia. Eu percebi que eu posso usar novela, que eu já usei novela e deu certo. Eu percebi que eu posso usar histórias em quadrinhos, desde que esse meu repertório se encaixe com aquilo que eu tô falando. E aí eu comecei a ver que o meu texto precisava se encaixar nele mesmo, que ele precisava ser fechado nele mesmo. E seguindo os 7 passos eu fui conseguindo então fazer tudo isso, fazer esse texto fechado nele mesmo. E aí, então, seguindo esses primeiros passos, eu consegui ir aprimorando o meu texto um pouquinho melhor. E aí veio, então, o tão esperado 960 na redação e fiquei muito feliz, assim, foi tranquilizante na hora de fazer a redação. Eu sabia que eu tinha um plano, que eu tinha muitas ideias de como fazer o texto, porque eu tinha os 7 passos, então foi uma segurança, assim. E foi uma segurança que me ajudou muito e deu muito certo. Sou muito grata aos 7 passos. Oi, meu nome é Camila, eu fui aluna do Felipe em 2019 e o Felipe mudou minha forma de ver a redação do Enem. Antes de eu ter aula com ele, eu tinha muita dificuldade nesta prova e eu não sabia nunca por onde começar, sabe? Eu li o tema e trancava. E com os 7 passos dele, melhorou muito o meu desempenho por ter uma orientação durante a escrita e saber que eu estava seguindo o caminho certo, sabe? Para desenvolver ela e atender todas as competências exigidas. Eu sei que muito mais do que isso também, o Felipe nos encorajava a fazer o Enem e ver ele de outra forma. Eu odiava essa prova antes e ele até brincava que alguns vestibulares, como a URGS, era um matagal que tinha que abrir caminho e que o Enem era uma avenida iluminada. Então, muito além dos 7 passos que foram imprescindíveis para eu melhorar minha nota, ele fez eu ter confiança em relação ao meu conhecimento e em relação à prova, sabe? Nos encorajava, de fato, a desempenhar ela da melhor forma. Então, como todas as aulas dele foram ótimas para mim, os 7 passos é um mantra que não tem como esquecer, é só seguir ele e não tem erro. E ele também, como orientador e como pessoa, foram muito importantes para todo o meu aprendizado.
Oi, o meu nome é Emanuele e eu vou contar um pouco sobre como os 7 passos desenvolvidos pelo Felipe me ajudaram a atingir a nota de 980 na redação do Enem de 2019. Bom, quando eu ia estudar redação, eu sempre me baseei anteriormente, antes de conhecer os 7 passos, em redações nota 1000 hiper complexas, com bases filosófico-existencialistas e cadeias lógicas envolvendo filósofos e pensadores que eu sequer sonhei que existissem. E eu sempre acreditei que se a minha redação não tivesse o mesmo nível de complexidade que essas, eu jamais atingiria uma boa nota. E quando eu conheci o Felipe e os 7 passos, eu vi que eu estava muito errada, que a coisa podia ser muito mais simples e fluida, objetiva, simples, e os 7 passos foram um milagre na minha vida. Além de apresentar a estrutura da redação, ele te dá um mapa da redação muito bom, muito claro e muito simples. Anteriormente, eu levava quase 3 horas da minha prova do Enem para fazer a redação. E depois dos 7 passos, eu levei 50 minutos. E me sobrou muito mais tempo para as outras provas. Foi muito bom e, além disso, foi a maior nota que eu já atingi na redação em todos os Enems que eu já realizei. Meu nome é Felipe Augusto e eu tô aqui para falar como é os 7 passos para mim, como foi conhecer o Felipe e ele poder me ajudar, e como eu tinha a visão da redação do Enem antes de ter as aulas com ele. Então, eu sempre pensei que a redação do Enem fosse algo que seria quase impossível de ir bem, porque eu nunca tive um conhecimento assim tão bom em filosofia para mim poder colocar repertório cultural, vários filósofos e conseguir ir com uma nota boa. E o Felipe me apresentou os 7 passos e mostrou que era simples, fácil e que eu poderia ir com uma nota boa, sem precisar conhecer tudo de filosofia. Eu tirei 900 na redação do ano passado, eu tive 3 meses de aula com ele na mentoria, e foram assim, eu sempre tive aula com ele na sexta-feira, então sempre a melhor parte da sexta era quando eu tinha aula com ele, que ele corrigia a redação junto comigo, que eu via os meus erros e como eu podia melhorar minha redação, como eu poderia fazer do meu jeito, sem ter que pegar cópias e notas que tinham redações muito difíceis, que não seria, que eu não conseguiria fazer. Então o Felipe me apresentou os 7 passos, eu consegui me encaixar neles, consegui fazer as redações e eu consegui tirar 900 na redação do ano passado. Então, eu queria dizer que quem puder acompanhar ele, que puder comprar o curso dele, é algo que é muito, muito, muito bom. Vale muito a pena. É isso. Oi, eu sou Juliana, tenho 26 anos, sou estudante de medicina do 2º ano para Unista na PUC do Rio Grande do Sul. Então, sobre redação, sobre os 7 passos e sobre o Felipe. Eu lembro que no meu último, eu fiz 3 anos de pré-vestibular e eu nunca dei muita bola pra redação porque eu achava que era meio que na sorte, assim, sabe? Às vezes vai uma nota boa, às vezes é uma nota ruim, não entendi o processo, porque todos os professores dizem pra gente que a gente tem que escrever elaborado, tem que ser diferente, e palavras difíceis, e eu nunca entendia como que eu ia conseguir fazer aquilo. Eu via e pensava, eu não consigo fazer isso, não é pra mim a redação. No meu último ano de pré-vestibular, que foi que eu fiz redação com o Felipe, uma das minhas primeiras redações que eu mandei pra ele, eu tangenciei o tema, foi assim, bem... Fiquei com 500 e pouco de nota, e eu pensei, cara, não vou conseguir fazer redação, não vou conseguir, não é pra mim, vou focar nas outras áreas, porque redação é muito difícil. Mas eu estava lá em toda a aula do Felipe, eu ouvia tudo que ele falava, eu fazia redação toda semana, mandava pra corrigir, ia lá, ouvia as mesmas coisas, e eu comecei a fazer o que ele me falava pra fazer. Vamos lá, Juliana, faz um planejamento, vamos lá, floreia com conectivo, faz assim, pega o ponto de vista. Ele começou a me mostrar redações nota 1000, mostrar para os alunos redações nota 1000, que eram extremamente fáceis. Eu lia aquelas redações e eu pensava, cara, eu consigo fazer isso? Por que que eu não... E aí eu baixei a cabeça e fiz tudo que o Felipe me falou.
e eu consegui tirar 960 pontos na redação. Só não fiz os 1000 porque eu decidi exagerar nas vírgulas, mas foi uma nota completamente essencial para minha aprovação. A minha aprovação também foi uma coisa super emocionante, porque eu demorei muito para começar a estudar. Eu acreditava que medicina era só para quem tinha dinheiro, não era para mim, que trabalhava, que lutava, era para outro tipo de pessoa. Mas graças a Deus eu decidi insistir nesse sonho. É o sonho da minha vida e consegui. De um ano para o outro eu só subi 2 acertos, mas eu fiz 960 pontos na redação, que foi o suficiente para eu conseguir a minha aprovação. Então, invistam na redação, ela vai ser uma coisa extremamente importante, pode ser a coisa definitiva e decisiva para vocês passarem, até porque ela é a única área que pode te dar 1000 pontos. E o Felipe vai te mostrar exatamente como fazer isso. Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a minha experiência como aluna do Felipe. E, bom, eu sempre fui uma pessoa que teve o hábito da leitura e da escrita muito presente na minha vida escolar desde os primeiros anos. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E redação se tornou um problema para mim, principalmente em questão de organização. Eu tinha bastante dificuldade em tornar meu texto objetivo e claro. E eu ouvi a vida inteira de todos os professores por quem eu passei que os meus problemas de escrita eram porque eu tentava meio que fugir daquela coisa redondinha de escrever uma redação da forma que todo mundo escreve e tal. E eu sempre ouvi que eu tinha que reaprender a escrever, que eu tinha que escrever de uma forma mais simples. E isso sempre foi algo bem difícil pra mim. Chegou um ponto que eu me desestimulei a escrever, eu perdi vontade de escrever redação e outras coisas que eu gostava. E comecei a ter medo, me senti insegura quanto à minha capacidade de escrita. Até que eu conheci o Felipe. E o Felipe tornou as coisas bem mais simples pra mim. Ele foi muito significativo no meu processo de escrita, principalmente pelo fato dele ter sido a primeira pessoa que me ajudou efetivamente, sabe? Que foi lá e me disse que eu não tinha que mudar meu jeito de escrever, que eu não tinha que simplificar as coisas, o que eu tinha era que adaptar meu texto às necessidades que uma redação tem. E foi muito importante para mim ouvir isso depois de passar muitos anos com a sensação de que eu não sabia escrever. Ele foi a pessoa que realmente me deu segurança de escrita. E o mais importante é que ele se adaptou à minha forma de escrever. Ele me devolveu a autonomia de escrita, isso de produção de texto. Isso foi muito importante para mim. E eu não tenho dúvidas de que ele vai ajudar vocês da melhor forma. Eu sou bem avessa assim, a coisas simplistas, mas eu tenho a plena confiança no trabalho dele, naquilo que ele faz, nas orientações que ele dá. E então sigam os 7 passos, prestem atenção nas coisas que ele tem para dizer, se sintam confiantes de escrever da forma que ele diz para vocês escreverem, porque eu tenho certeza que ele sempre vai priorizar a autonomia de escrita de cada um. E sigam ele nas redes sociais, tenham confiança no trabalho dele, que eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês tanto quanto ele me ajudou. Tá bom? Beijo! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu estudei com o professor Felipe Pereira no passado, em 2019, para fazer a prova do Enem de 2019 e atualmente, em 2020, eu faço Psicologia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E hoje eu vim aqui um pouquinho falar para vocês como que os 7 passos me ajudaram a conseguir fazer a prova da redação do Enem e conseguir atingir 900 pontos na redação. Eu gosto bastante de pensar que os 7 passos, na verdade, ele é um caminho que tu vai seguir e é uma forma que vai te conduzir melhor a tua linha de raciocínio para conseguir escrever a redação do Enem. E, na verdade, os 7 passos, eles são basicamente uma tradução das 5 competências previstas para a prova de redação. Então, eu gosto de pensar bastante isso, assim, que os 7 passos, eles vão organizar a tua linha de raciocínio, eles vão organizar a tua cabeça para tu conseguir pensar de uma forma muito mais simples, objetiva e entender o que tu vai colocar na tua redação ou não. E pensando que os 7 passos, na verdade, eles são uma tradução das 5 competências, a gente consegue até ter um caminho mais lógico e acessível de como escrever a tua redação. Então, os 7 passos me ajudaram muito nesse sentido, assim. Eu tinha muita dificuldade de como começar a redação, de como é que eu introduzo aquele assunto. E os 7 passos, literalmente, se tu seguir do primeiro até o 7º, tu vai conseguir ter uma linha de raciocínio bastante lógica e bastante organizada para estruturar a tua redação do Enem. E pensando que os 7 passos traduzem as 5 competências de uma forma bastante simples e objetiva,
Então, é muito tranquilo usar eles. Te ajuda muito a sentir muito mais segurança na hora da prova, tu consegue se sentir muito mais preparado no que tu tá fazendo. E por serem um método, enfim, uma metodologia que acaba traduzindo as 5 competências do Enem, que é o que é previsto, enfim, o que tem que ter na tua redação, tu consegue visualizar isso de uma forma muito mais lógica e acessível na hora de escrever a tua redação. E eu acho que é importante pensar também que os 7 passos são 7 passos e que é muito importante que a gente pense um de cada vez. Então, não adianta a gente querer entender todos eles de uma vez. A gente tem que entender primeiro o primeiro para depois conseguir fechar o sexto. Então, tu não pode querer resolver todos eles de uma vez. Tu tem que entender um por um e trabalhar o que cada um tá querendo te dizer e como que cada um vai querer conduzir a tua linha de pensamento na hora de escrever a redação na hora da prova do Enem. Eu acho que é isso. Os 7 passos do Felipe me ajudaram muito a entender e ter esse raciocínio de pensar e saber exatamente como que eu ia escrever a minha redação quando eu abrisse e lesse o tema da redação na hora da prova do Enem. Eu me chamo Maria Eduarda Arnold e eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória com o professor Felipe. No ano de 2018, eu fiz meu primeiro Enem como treineira e eu tirei 560. E eu fiquei bem decepcionada e a partir daquela época eu decidi minha meta para 2019, que era tirar acima de 900 na redação. Eu achava que era impossível concretizar essa meta, mas funcionou. Eu tirei 920 e eu comecei a praticar redação ao longo do ano de 2019, desde o início, toda semana fazia uma redação. E eu conheci o professor Felipe lá por agosto ou setembro, eu não me lembro muito bem, pelo Instagram, porque eu descobri a semana da redação do Enem, em que ele ensinou 7 passos e foi mostrando as redações que ele fez com os alunos dele. E foi essencial para que eu conseguisse adquirir confiança, porque eu tinha chegado em agosto e eu ainda não estava com as notas que eu desejava, que era chegar em 900, e eu queria saber meios para conseguir chegar de uma maneira mais efetiva, porque eu não me achava uma gênia, eu até agora não me acho uma gênia, e eu não achava que eu tinha capacidade de conseguir tirar acima de 900. Eu achava que quem conseguia tirar acima de 900 eram só pessoas extremamente inteligentes, no nível assim muito acima, e eu nunca ia chegar nesse nível. E eu consegui chegar. Ele ensinou 7 passos e eu consegui aplicar eles a partir disso nas minhas redações e consegui ver os resultados. Ele foi essencial para que eu conseguisse bem. Ele acalmou o meu coração, porque eu estava extremamente nervosa. Eu não sabia que ia ser uma trajetória tão complicada e quando ele me ensinou, se tornou tudo tão simples, porque eu achava que eu tinha que decorar palavras difíceis, que eu tinha que saber tudo sobre o mundo inteiro, que eu tinha que ter conhecimentos, assim, extremos, e não era bem assim, né? E ele foi essencial. Meu nome é Paula e eu tirei 980 na redação do Enem com a ajuda dos 7 passos do professor Felipe. Eu conheci ele num momento em que eu estava me sentindo completamente insegura com a escrita da minha redação. Eu achava que eu seria incapaz de escrever uma boa redação se eu não tivesse um repertório sociocultural enorme gravado na cabeça. E o Felipe, com os 7 passos, me mostrou que eu seria capaz de entender o tema e começar a redação e terminar ela sem precisar ter inúmeras citações, inúmeros filósofos gravados. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela, tenho 23 anos, sou ex-aluna do Felipe no intensivo de redação. Vim contar um pouquinho sobre os 7 passos que foram um milagre na minha escrita. Com eles eu pude dar um salto enorme na qualidade da minha escrita. Pro Enem, eu saí de um 680 pro 900 na minha primeira tentativa de prova. E pra vida, hoje eu trabalho com redação e eu acredito que eu pude desenvolver um pensamento bem estruturado na questão lógico-argumentativa que eu nunca pude imaginar. Eu acredito que pela simplicidade na aula do Felipe e na simplicidade que ele pôde colocar nos 7 passos, a minha escrita mudou. Eu tenho só a agradecer, foi um baita investimento. É isso. Oi gente, vim fazer um breve relato pra vocês da minha história com a redação do Enem. Eu fiz Enem por 4 anos seguidos e a minha média nos 3 primeiros anos foi de 600 a 780, mais ou menos. E ano passado pulei para 900. Como? Conheci o Felipe e ele me apresentou os 7 passos que, nossa, mudou completamente a minha visão da redação.
Eu tinha medo de começar a redação, eu me perdia no meio, assim, botava uma coisa na introdução e esquecia de falar no resto do texto. E ele me passava muita confiança, que eu acho que é essencial num momento como esse. E sou muito grata por tudo o carinho que ele nos ensinava. Eu acho que, nossa, isso não tem preço que pague. E então eu digo assim, ó, com muita certeza que se tiver a oportunidade de ter qualquer aula com ele, eu tive presencialmente, por favor tenham, porque vocês não vão se arrepender. Oi, gente! Hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência com 7 passos e falar da maneira como eles me ajudaram a evoluir de 880 a 940 na última redação do Enem. Bom, escrever para mim sempre foi um misto de confusão com ansiedade, porque eu sempre soube o que eu quis dizer nas redações, mas eu não sabia como dizer, o que acabava tornando a minha escrita demorada e confusa. E ansiedade porque eu queria decorar todos os filósofos e fazer eles encaixarem no tema custe o que custar. Às vezes dava certo e às vezes dava errado, por isso eu precisava de firmeza. E foi aí que os 7 passos entrou, para me dar qualidade de escrita, não palavras difíceis, não citar filósofos, mas sim o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eles me dão uma estratégia para escrever com tranquilidade e com fluidez. Então, se tu tá aí angustiado nesse ano de pandemia, eu digo, assiste as aulas da Semana Redação do Enem do Prof. Felipe, que eu tenho certeza que a tua escrita nunca mais vai ser a mesma. De coração, mudou a minha escrita. Eu me chamo Tatiana e vim falar para vocês sobre a minha experiência com o cursinho gratuito do Felipe ano passado, dos 7 passos que me levaram a 940 pontos na redação do Enem. Bom, quando eu conheci o cursinho dele o ano passado, eu tinha travado a minha nota nos 800 pontos. Eu não sabia mais o que fazer para evoluir, né? Já estava no meio do ano, então estava bem nervosa. Daí, quando eu conheci, eu fiquei no início até apavorada, porque é um cursinho muito simples. Mas ele fez eu entender que a redação do Enem tem que ser simples, objetiva, limpa, né? Harmônica do início ao fim. E ele me passou uma tranquilidade na hora de fazer a redação muito grande. Eu fiz a redação em 1 hora, hoje em dia eu faço a redação em 1 hora, segui fazendo, consegui manter um padrão nas notas. Isso é muito importante. E ele me deixou tranquila, simplesmente eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei tudo que eu posso, tudo que eu não posso, graças ao cursinho dele. Então, confiem no trabalho dele, ele realmente sabe o que está fazendo. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Annelise e eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre os 7 passos do professor Felipe. Esses passos milagrosos que mudaram a visão que eu tinha sobre a redação. Então, esses 7 passos, eles, como eu disse, eles foram mágicos para mim, porque melhorou muito meu desempenho de 2018 para cá. Em 2018 eu fiz, então, atingi os 780 pontos e já no último ano, então, com o professor Felipe, com esses passos, eu acabei atingindo, então, 920, que para mim foi uma surpresa, eu não esperava mesmo, diante de tantas redações que eu fiz antes e sempre me esforcei para fazer, mas nunca consegui atingir, né, os 900, e foi uma surpresa e eu fiquei muito feliz, assim. Então, assim, é possível, né? Porque às vezes a gente acha que não consegue, não tem como atingir, né? Mas não é bem assim, né? Como eu disse assim, então antes desses 7 passos era para mim muito difícil organizar as minhas ideias e passar elas para o papel, porque eu sempre tive muita ideia, sempre queria colocar não todas as ideias, mas muitas coisas na redação, porque eu achava que colocando vários conhecimentos, vários repertórios, a minha nota ia subir, né? Ia ser melhor, ela conhece, mas com as aulas do professor Felipe eu vi que realmente comecei a entender que não é bem assim, né? E isso fez com que, sem dúvida, né, esses passos eles foram fundamentais para que eu entendesse que essa redação, para ter uma redação bem escrita, não necessariamente eu preciso ter algo muito rebuscado, com muitas informações, mostrando meu conhecimento, né? Pelo contrário, né? Muitas frases de efeito, às vezes, muito conteúdo, muita coisa, às vezes até polui a redação, né? E acaba deixando muito confuso e tira a pontuação, né?
E o Felipe sempre muito nas aulas, sempre mostrou isso, sempre mostrou que o simples, ser claro, ser objetivo, é o que a gente precisa para atingir mais de 900 na redação. Como ele sempre diz, o menos é mais, né? Então, por que, né, inventar moda? Por que colocar muita ideia, sabendo que tu escrever o simples tu vai conseguir atingir, né, acima desses 900 pontos. E uma das coisas bem legais, assim, do professor Felipe, um dos focos dele da aula, assim, que eu acho bem legal, é que ele faz com que o aluno tenha confiança no momento da escrita. Esse é um dos focos dele, confiar no que tu está escrevendo. E ele sempre foi muito incentivador, ele sempre foi atencioso, assim, e sempre mostrou isso, né? E durante as aulas dele, enfim, o tempo que eu fiz o curso dele, eu aprendi muito isso, e foi muito bom, né? E esses passos, então, sem dúvida, eles me ensinaram, então, como é a estrutura da prova, né? Como colocar no papel o que o corretor quer ler durante a correção, né? E me tornou mais confiante, né? Para poder colocar o que eu penso de uma maneira bem organizada e estruturada no papel, né? Sem falar que fica bem mais simples, né? Com esses 7 passos e bem mais rápido de colocar a escrita, né? As ideias no papel. Mas falando um pouquinho, assim, sobre a minha experiência no último ano, então, com esse aprendizado, foi muito tranquilo, né? Foi bem diferente dos outros anos, eu me senti mais confiante. Tu já ter esses 7 passos, já ter uma estrutura para tua redação, saber o que tu vai colocar, escrever, a maneira que tu vai conduzir, assim, é bem diferente, né? Tu já tem uma estrutura, tu já sabe o que tu vai fazer, é só chegar ali na hora, ver o tema e refletir, e as ideias, né? O que vai passar para papel, mas a gente já tem uma estrutura, né? Isso é que é o legal, assim, da aula do Felipe, né? Então eu quero aproveitar, então, nesse depoimento, né? Esse momento que eu estou compartilhando um pouquinho da minha trajetória, né? Agradecer ao professor Felipe, que ele foi muito importante, né? Nesse momento, assim, para mudar um pouco a questão de que a gente acaba fazendo a redação como um bicho de 7 cabeças, né? Que é impossível chegar aos 900, mas não, né? Com determinação, né? Com força de vontade, com os 7 passos do professor Felipe, né? Que facilitou muito, né? Então, eu só tenho a agradecer todos os conhecimentos que ele passou, toda a paciência que ele teve com os alunos dele, né? E só tenho a agradecer mesmo, né? Porque mudou muito a minha escrita, né? E aproveitando já que eu tô aqui fazendo esse depoimento, fica a dica, né? Se matriculem com o professor, é uma aula espetacular, ele é um profissional excelente, ele tem uma didática muito boa, né? Ele realmente sabe o que está fazendo, né? E ele ajudou muita gente. Durante o tempo que eu fiz a aula com ele, eu tive vários colegas também que tinham notas mais baixas e atingiram, e assim, é um milagre, vamos dizer assim. Sinceramente, mudou. Ele mudou a maneira que eu enxergava a redação, né? E se tornou muito mais fácil mesmo, tá? Então era isso, pessoal. Espero que eu tenha compartilhado um pouquinho do meu momento e possa incentivar um pouquinho mais vocês, assim, né? A não desistir de escrever, porque é bem legal as aulas do professor Felipe e vale muito a pena. Tenho certeza que não vão se arrepender. Oi, gente. Eu vim aqui contar um pouco da minha experiência com 7 passos na redação do Enem e como eu consegui alcançar 920 na redação utilizando esse método que o professor Felipe criou. Então, eu tinha muita dificuldade em organizar as minhas ideias e argumentos na estrutura da redação. Eu abria a prova, eu lia o tema e vinham várias ideias na minha cabeça e argumentos, mas eu não conseguia passar para o papel de uma forma clara. E depois que eu conheci os 7 passos, eu conheci a estrutura perfeita da redação. A estrutura exata que os corretores querem ler, e eu aprendi a escrever de uma forma muito mais clara e objetiva. Eu conseguia botar os meus argumentos ali
e as minhas ideias dentro da estrutura perfeita da prova, e eu consegui também escrever com muito mais facilidade. Eu tinha muita confiança na hora da prova, eu chegava lá sabendo que independente do tema eu ia saber escrever, porque a estrutura saía naturalmente, e também eu passei a escrever a redação muito mais rápido, porque antes eu tinha várias ideias e argumentos, mas eu demorava muito para tentar organizar elas na prova. E depois desses 7 passos, eu simplesmente ia escrevendo e seguindo esses passos, e naturalmente eu escrevia mais rápido e muito mais claro, simples e organizado. Então, os 7 passos me ajudaram demais a entender também que uma redação não precisa ter as palavras mais difíceis, as citações mais perfeitas, mas sim uma estrutura correta, com palavras simples e ideias claras. Então, os 7 passos foram essenciais para eu conseguir alcançar essa nota e também ter muito mais confiança na hora da prova e, com certeza, escrever uma redação muito mais rápida e clara e com a estrutura exata que os corretores querem ler. Eu vim falar como os 7 passos do Felipe me ajudou a aumentar 600 pontos na redação do ano de 2018 para 2019. Em 2018 eu tirei 320 pontos e em 2019 eu tirei 920. Assim, eu estava totalmente perdida, minhas redações ficavam bagunçadas, sem sentido nenhum, fugia do tema e não sabia fazer nada direito, tipo, não fazia conclusão. Ficava muito bagunçada todas as minhas redações e os 7 passos do Felipe me ajudou muito, me guiou, me salvou, graças a Deus entrou no meu caminho. E assim, eu comecei a gostar de escrever redação, eu achava redação algo muito difícil, mas 7 passos mostrou que é algo fácil, que todo mundo pode conseguir escrever uma redação boa e que pode aumentar muito a tua nota. Então, aplica os 7 passos que a tua nota vai de 900 para cima. Oi, meu nome é Desirê, vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência sendo aluna do Felipe por 3 anos. Fui aluna dele em 2017 e 2018, em um cursinho que ele dava aula, e em 2019 eu resolvi fazer um grupo de redação com ele. Então, foi uma grande experiência, assim, acho que foi uma das melhores escolhas também, e oportunidade, porque eu realmente consegui entender como colocar em prática a escrita e de uma forma que não ficasse, assim, robotizada, foi bem, assim, natural, assim, foi... em conjunto com ele, a gente conseguiu construir uma forma de fazer uma escrita eficiente para mim, sem ficar pesada, assim, as aulas de redação nem nada. E isso foi possível perceber pelas notas, né, que eu acabei tendo durante, nesse caso no Enem, por exemplo. Em 2017 eu tirei 760 na redação, aí em 2018 eu tirei 840 e em 2019, que era o ano paralelo aos estudos da faculdade, eu tirei 940. E essas notas, assim, foram incríveis para mim, né? Fiquei muito feliz. E sem dúvida, assim, foi um trabalho em dupla, assim, porque ele, a partir do conhecimento que ele tem, ele, né, acontecia essas trocas, então ele até falava assim, gente, vou proporcionar algumas ferramentas e a partir da escrita de vocês, né, dessa disciplina de realizar as redações, refazer as redações também, né, que não é só tu arrumar o que tu errou, é realmente começar do zero muitas vezes. Tu consegue, assim, realmente, assim, se sentir até melhor durante as redações, flui mais rápido. Eu me lembro que reservava 1 hora para fazer as redações e no início, assim, parece um pouco mais truncada, assim, tu dá uma empacada, mas depois, assim, muitas vezes, assim, tu pegava o tema da redação e em 1 hora tu conseguia fazer, tipo, construir, assim, e passar limpo, né? Que era o tempo que mais ou menos, assim, projetava durante a prova, por exemplo, do Enem. E realmente, assim, foi muito bom, assim, a experiência agregou muito, assim, na escrita,
para entrar, né, como a Desirê vestibulanda, né, naquela época, e também na realização do Enem. E até agora, assim, isso reflete até agora, já na faculdade também, assim, quando eu leio textos, assim, eu percebo por que isso, por que aquilo. E realmente foi muito bom, assim. Então, tu, assim, pré-vestibulando, tu tendo a oportunidade, eu acho que é muito válido tu entrar realmente de cabeça no curso do Felipe e aprender um pouquinho, assim, com ele, né? Como fazer esse momento, assim, que é de extrema tensão, sim, né, para nós, um momento mais, assim, tranquilo, assim, mais leve, que tu consegue levar. É claro que a gente fica nervoso e, né, nervosa, ansiosa, assim, antes de fazer redação, mas depois, assim, flui muito, assim, com essas trocas de conversa com o Felipe. Eu me lembro também nos plantões que a gente fazia, e até, assim, nas coisas que, sei lá, eu errava alguma coisa ali, era muito bom, e inclusive me dava muito gás, assim, depois de cada conversa, cada dúvida que eu tirava com ele em relação à redação ali, né? Realmente, assim, era muito bom, assim, eu só tenho elogios, assim, então não dá pra perder essa oportunidade, assim. Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Yuri, eu tenho 24 anos e sou natural de Pelotas. Eu vim falar para vocês um pouco sobre a minha experiência com o Felipe. Eu conheci o Felipe através da Semana Redação Enem, que ele já fez no segundo semestre de 2019, e a partir do primeiro contato que eu tive com ele, eu decidi estudar a redação mais a fundo, sob a tutela dele. Então eu fiz um intensivo, né, de agosto até novembro, na modalidade online. Eu, assim como qualquer outra pessoa, possuía algumas crenças relativas à redação. Eu era aquela pessoa que acreditava que precisava de uma citação muito alegórica para ter um efeito muito bom na redação e tirar acima da casa de 900 pontos. Eu acreditava que não podia errar nada de português também. Enfim, eu tinha várias crenças assim sobre a redação. E justamente foi muito importante o trabalho do Felipe para quebrar esses preconceitos que eu tinha. Fazendo uma analogia bem bacana, é como se fosse o mito da caverna do Platão, em que a pessoa está dentro da caverna e depois tu passa a ver o mundo real mesmo. O Felipe foi um divisor de águas assim na minha trajetória, e a partir de então a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, de semana a semana, né, vendo os pontos que eu estava errando, as coisas que eu tinha que evoluir, as coisas que eu acreditava que precisava ter na redação. Assim, o Felipe esclareceu tudo, colocou tudo em pratos limpos, e a partir de então eu consegui notas cada vez maiores, né, nas redações. E por fim, o resultado, né, que foi na prova agora de 2019, eu consegui alcançar a casa dos 900 pontos, atingindo a nota de 940, coisa que eu jamais tinha conseguido nos anos anteriores, visto que eu tinha tirado 820, 760. Então, eu estou muito feliz com o resultado e por isso vim aqui divulgar para vocês aí todo o nosso trabalho. Oi, gente, meu nome é Júlia. Eu tinha muita dificuldade em escrever redação, em expressar as minhas ideias, em argumentar. E redação pra mim era, assim, o bicho-papão, sabe? Eu tinha muito, muito medo. E eu achava que eu nunca iria conseguir, assim, tirar mais de 800, 900 no Enem. E então, daí eu fui procurar um professor pra me salvar, né? Para mim aprender a escrever e tudo mais. E aí, uma amiga minha do cursinho me indicou o professor Felipe Pereira. E aí, né, com os 7 passos, ele me ensinou a fazer a redação, né? Eu fiquei totalmente encantada em conhecer o método, porque eu comecei bem, eu comecei a aprender, né, e aprendi como fazer uma redação, como expressar as minhas ideias, sabe, independente de qualquer tema. Como expressar as minhas ideias, me sentir segura, consigo escrever assim muito mais rápido, né, porque eu tenho passo a passo, então eu sigo aquilo ali, a minha cabeça não fica assim viajando, sabe, e então eu consigo escrever de uma forma muito mais rápida, fácil, me sinto segura. E algumas coisas assim, algumas crenças assim que eu tinha e foram tipo por água abaixo, né, eu acreditava assim que eu tinha que saber escrever
difícil, né, com palavras difíceis, expressar as minhas ideias assim, ideias assim difíceis, tudo muito difícil, né? E na verdade não, né? Com o simples, tu escreve o simples e tu já garante a tua nota. E ela não vai baixar, a tua nota vai ficar sempre lá pra cima com os 7 passos. Então eu super indico ele pra vocês. Oi, eu sou a Júlia e eu vim explicar um pouco como os 7 passos do Felipe me ajudaram a atingir uma nota acima de 900 na redação do Enem. Então, no meu penúltimo Enem, em 2018, eu tinha atingido 600 na redação. E a partir daí eu vi que precisava fazer bastante coisa para conseguir aumentar a minha nota. Então, logo no início de 2019, eu comecei a praticar redação toda semana. E assim, as minhas notas vinham aumentando, mas eu não estava atingindo o resultado que eu procurava. Então, uma amiga minha me indicou seguir o Felipe no Instagram. E a partir daí, acompanhando ele, assistindo as lives dele, eu conheci um pouco dos 7 passos. Os 7 passos me ajudaram a conhecer a estrutura da redação, que era uma coisa assim que faltava ainda pra mim. Me fizeram enxergar que eu não precisava utilizar frases de filósofos, que era uma coisa assim que eu achava que precisava e de fato não precisa, tanto que eu nem usei na minha redação do Enem de 2019. Eu aprendi também que eu não precisava usar palavras difíceis, que era uma coisa que eu sempre fazia quando eu ia procurar sinônimos. Eu pegava a palavra mais difícil que tinha e colocava na minha redação, achando que aquilo ia me ajudar a aumentar a nota. E não ajudava. Então, assim, eu acho que se tu tiver condições de assinar a mentoria do Felipe ou o curso dele que ele disponibiliza explicando detalhadamente os 7 passos, é um investimento que vale muito a pena. Acompanha ele no Instagram, porque ele sempre grava lives, ele sempre posta sobre a redação, tanto do Enem quanto da URGS, e foi o que me ajudou. A minha nota foi de 600 no Enem de 2018 para 920. Era uma nota que eu não esperava, eu fui fazer a prova imaginando que eu ia tirar uns 800 para cima. Quando eu vi 920, realmente foi uma surpresa. E foi tudo graças aos 7 passos do Felipe. Olá pessoal, eu vim aqui falar um pouco sobre os 7 passos que aconteceu na semana da redação no Instagram do professor Felipe. E com os 7 passos eu tive mais confiança no momento de escrever meu texto. E de 760 a minha nota foi para 900, ou seja, aumentou 140 pontos. Eu deixo aqui meu muito obrigada ao professor Felipe por ter distribuído esse conteúdo de forma gratuita e vim dizer que pode fazer os 7 passos porque funciona. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Martina, eu sou ex-aluna do Felipe Pereira do grupo presencial de 2019. Hoje eu faço jornalismo na PUC e estou aqui para falar um pouquinho sobre redação em português. O meu processo com o Felipe Pereira foi incrível. Na verdade, a principal coisa que eu aprendi estudando tanto português quanto redação foi confiança, que é uma coisa que a gente tem muito pouco nos cursinhos. A gente tem tanta coisa para estudar que, na verdade, o que mais, acho que 50% do que pesa na hora é a gente acreditar em nós mesmos e acreditar que esse conteúdo tá na gente, especialmente para redação, porque é uma dúvida tão grande. E uma especulação tão grande em cima do tema que, na verdade, o principal é a gente estar preparado e acolher o que vier e não querer adivinhar e querer transformar isso num demônio, porque, na verdade, o texto tá na gente, a argumentação tá na gente, a simplicidade, a clareza tá na gente, tá na nossa calma, tá na nossa confiança. E eu acho que isso o Felipe Pereira é brilhante em trabalhar o quanto a gente precisa acreditar em nós mesmos, acreditar numa organização, acreditar no nosso trabalho, acreditar numa linha contínua, acreditar que nós somos capazes se a gente tiver vontade. E em português isso foi lindo também, porque eu aprendi que, na verdade, estudar português pode ser muito legal se a gente tiver um professor que nem o Felipe, que mostra pra gente que, na verdade, estudar
português é estudar a nossa própria língua, é estudar a gente, é estudar o nosso patrimônio cultural, e a gente tá aí para desfrutar disso e entrar mais a fundo nessas linguagens. Então, isso com certeza tornou o meu estudo muito mais fácil, muito mais alegre, muito mais com sentido. Então, eu acho que isso transforma, porque na hora de aplicar, na hora de resolver a prova, a gente lembra de fazer uma análise muito mais inteligente e, às vezes, claro, prática, técnica, mas a técnica se torna muito legal de aprender quando a gente olha ela por uma perspectiva diferente. E com certeza o Felipe é incrível nisso. Eu tive resultados maravilhosos com o nosso ano de trabalho. Eu tirei 940 na redação, tirei 9,6 de 10 na redação da PUC e tirei 21,7 na redação da URGS no ano passado. Então, recomendo para vocês esse trabalho incrível, esse trabalho maravilhoso, transformador, que com certeza torna a gente cidadãos muito melhores, aprender a usar a nossa língua e o nosso diálogo numa sociedade, para construir uma sociedade muito mais legal. Beijo! Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 18 anos e moro em Osório, no Rio Grande do Sul. Em 2019, eu cursei o último ano do meu ensino médio e comecei a estudar para as provas do Enem e do vestibular da URGS. Para mim, a parte mais difícil nessas duas provas sempre foi escrever a redação. Eu sempre tive muita dificuldade para começar a escrever meu texto e eu sempre acreditei que eu era obrigada a escrever com palavras difíceis que embelezassem o meu texto e que eu era obrigada a escrever citações de filósofos famosos para conseguir atingir uma boa nota. Só que no início de 2019, minha irmã, que já tinha sido aluna do professor Felipe, me indicou o perfil dele no Instagram e foi aí que comecei a seguir ele e acompanhar tudo o que ele postava, principalmente as lives. E foi aí que eu conheci os 7 passos, que foi o que me ajudou a conseguir uma boa nota na redação. Os 7 passos mostraram que eu não preciso sair decorando frases de autores famosos, e eu não preciso escrever com palavras bonitas. Eu só preciso escrever o que eu penso sobre esse tema numa estrutura que eu aprendi nesses 7 passos. Então, por isso, eu consegui atingir 900 na redação do Enem em 2019 e é por isso que eu sou bicho URGS. Então, se vocês querem tirar 900 ou mais na redação, por favor, sigam o professor Felipe e acompanhem tudo que ele posta e entendam os 7 passos, que com 7 passos não tem erro. Os 900 ou mais vêm. Eu fui aluno do Felipe em 2019. Eu faço o Enem desde 2016 e eu sempre tive muita dificuldade para fazer redação, tanto para começar na introdução, quanto para a conclusão, para o desenvolvimento. Eu tinha muito medo de não saber escrever, e isso acabou me dando um bloqueio muito grande, porque eu sempre ouvia vários professores dizendo que redação era difícil, que tu tinha que saber o que falar, o que não falar, que não podia falar isso, não podia falar aquilo. Então, redação começou a se tornar um bicho de 7 cabeças, até que eu conheci os 7 passos e tudo se tornou totalmente diferente. Eu comecei a fazer redação porque realmente eu gostava, me dava prazer em fazer aquilo, não era mais um sacrifício, não era mais uma coisa estressante, tanto que eu diminui muito o tempo da redação. Eu fazia redação em mais de 2 horas, eu passei a fazer redação em 30, 40 minutos. Pelos 7 passos eu tive muita confiança em começar a escrever redação e saber que eu estava realmente fazendo certo. O Felipe mostrava nas aulas redações de pessoas que realmente seguiam 7 passos e tiravam acima de 900. Isso foi importantíssimo para realmente eu ter confiança em aplicar os 7 passos, e eu fui vendo que tanto com o Felipe quanto fora eu tinha muito resultado e estava dando certo seguir os 7 passos. Bom, até que no Enem de 2019 eu fiz a redação em 30 minutos. Eu não citei nenhum repertório difícil, eu citei repertório que eu conhecia, que eu usava, que era do meu dia a dia. Tanto que eu citei Racionais MCs e citei Paulo Freire. E foi o que me deu 940 na redação, que era o que eu estava buscando alcançar, graças aos 7 passos do Felipe. Eu entendi como fazer uma redação e eu tinha segurança enquanto eu fazia a redação, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo 7 passos, o Felipe ensinou, é simples. E eu conseguia fazer uma redação mais rápido, porque eu sabia o que fazer, eu não estava, soltando um monte de coisa tentando dar nexo.
e fez tudo certo. Ele me mostrou resultados. Tipo, durante o ano ele mostrava resultados do ano anterior. Eu via resultado em mim, nas minhas notas durante o grupo. E eu vi, pra mim, a prova final. Foi o meu resultado no Enem, onde minha nota foi, pra mim, foi maravilhosa. E eu devo isso ao Felipe, claro que todo mundo tem seu mérito. Mas eu sei que eu só consegui mediante os 7 passos e os ensinamentos dele, que fez a redação ficar algo simples e algo que me deu certeza do que eu tava fazendo e me deu tranquilidade na hora do Enem. Os 7 passos, eu li o tema, eu já sabia o que fazer. Tipo, eu não fiquei desesperada, eu fiquei calma, porque eu tinha aprendido com o Felipe como fazer uma redação. E eu acho que isso também ajudou muito na minha aprovação, porque o Felipe me manteve calma, principalmente que eu sabia que a redação era algo decisivo. E os 7 passos deixou isso mais tranquilo, foi uma passagem mais tranquila por esse período que é tão maluco, assim. Então, os 7 passos talvez tenha me dado minha aprovação, acredito que sim, mediante a nota da redação, e eles dão resultado. Dá resultado, e é lindo tu ver a facilidade que tu escreve uma redação e a confiança que tu escreve. Eu acho que esse é o principal, a confiança que tu escreve, porque tu sabe o que tu tá fazendo. Oi, meu nome é Júlia e eu vim falar um pouco sobre a experiência de ser aluna do Felipe e aprendiz dos 7 passos. Bom, fui aluna do Felipe durante 2 anos e nesse meio tempo eu pude perceber que a redação do Enem ela não precisa ser vista de uma forma tão temida assim pelos vestibulantes, o que me inclui também. O Felipe tem como um dos principais focos do trabalho dele fazer com que o aluno tenha muita confiança na sua escrita, porque a partir do momento que tu aprende a estrutura da prova e o que o corretor quer ler na hora de corrigir ela, tudo fica bem mais simples. Então, ter seguido os 7 passos fez com que eu escrevesse minha redação bem mais rápido, de forma confiante, tendo a certeza que ela estava coerente e coesa e que meus parágrafos estavam se ligando de uma forma muito correta e que, principalmente, o meu repertório sociocultural estava vindo apenas como um complemento para minha escrita e não comandando a minha redação inteira. Ter estudado com o Felipe, eu acho que foi um grande ganho, assim, para minha vida, porque ampliou meu olhar para a educação e principalmente para escrita, assim, de uma forma muito linda. E eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com ele e eu tenho certeza que esses aprendizados eu vou levar pro resto da vida em outros âmbitos, assim. E foi com tudo isso que eu saí dos 700 na redação do Enem de 2017 e subi para 960 na redação do Enem de 2018 e 2019. Então, sempre que puderem, compartilhem as postagens dele, porque mais pessoas merecem ter acesso a essa educação tão linda e transformadora. Oi, meu nome é Ana Rita, eu fui aluna do Felipe em 2019 e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre como o método dele dos 7 passos mudou completamente a minha relação com a redação do Enem. Eu achava que pra tirar uma baita nota na redação do Enem eu precisaria citar 1000 filósofos, usar palavras difíceis que eu não entendia de verdade ou até mesmo saber o tema antes da hora da prova. Mas com os 7 passos e o auxílio do Felipe, eu consegui compreender que não era um bicho de 7 cabeças, que eu conseguiria tirar sim mais de 900 se eu tentasse, se eu praticasse e tivesse 7 passos do meu lado. Eu saí de 600, 630 para uma nota de 980 no Enem 2020 e consegui com isso garantir pelo SISU a minha vaga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu posso dizer com certeza que o Felipe e os 7 passos mudaram a minha vida, porque foi como eu consegui entrar na universidade. E eu tenho certeza que se vocês usarem os 7 passos, ouvirem tudo que o Felipe tem para dizer, vocês vão sim conseguir tirar uma baita nota que nem eu. Oi, meu nome é Eduarda, eu tenho 19 anos, eu sou estudante do primeiro semestre de fisioterapia na UX, em Caxias do Sul, e eu tenho bolsa integral pelo ProUni, né, nosso amadíssimo ProUni, que eu conquistei pelo Enem. Eu fiquei em 2º lugar de 8 vagas, e eu devo muito dessa minha colocação, dessa minha aprovação, à minha nota de redação. Eu comecei a estudar para o vestibular em 2018, eu fiz o Enem em 2018 e tirei 380 na redação, né? Uma nota extremamente baixa que eu fiquei, assim, chocada, com vontade de desistir de tudo. Mas continuei, fiz cursinho para vestibular, fiz cursinhos populares, porque assim como muita gente, eu não tive condições de pagar cursinho particular. E eu conheci o Felipe, faltavam uns 3 meses pro Enem, e eu virei uma stalker, né? Eu lia todos os posts, todas as lives, semana redação Enem, os 7 passos, e eu disse, meu Deus, eu preciso ir bem na redação, né? E quando saiu o resultado, em janeiro desse ano, eu tirei 900.
Eu subi de 380 em 2018 para 900 em 2019. E foram esses 900 que me possibilitaram passar agora, conseguir a bolsa integral pelo ProUni no segundo semestre de 2020 para o curso que eu sempre sonhei. Eu quero dizer pra vocês não desistir, sabe? Porque eu não sou nenhuma coach, não sou nada disso, estou longe. Mas a sensação de passar e de dever cumprido, ela é extremamente gratificante. Se eu pudesse falar com a Eduarda lá de 2018, que ficou triste em ter tirado 380 na redação, eu diria pra ela que vai dar tudo certo. E eu quero dizer isso pra vocês também. É complicado, é muito complicado. A gente tem que lutar com ansiedade, com a incerteza, ainda mais que esse ano, assim, tá tudo muito difícil, muito diferente, mas não desistam daquilo que vocês querem, porque a hora que vocês estiverem lá, pra mim é um laboratório de anatomia, né, mas independente do curso, a hora que vocês estiverem lá, vocês vão ver que foi extremamente gratificante. Ai, meu Deus. E que tudo isso vale a pena, sabe? Então, Felipe, muito obrigada. O dia que tu voltar a morar aqui em Porto Alegre, eu te pago um churrasco. E é isso aí, gente. Vão lá, confiem nele, façam a prova e vai dar tudo certo.